Jai Shri Shri Guru Gauranga Jai Taha. Bom dia, Namastê. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos explicando para a maioria do pessoal do Brasil, né? Não tem muita informação sobre a cultura védica e a sofisticada ciência que está por trás do conhecimento espiritual dos Vedas. Foi propagado pelos sábios que apareceram nesse mundo desde o mundo transcendental, na terra chamada Bharata, conhecido como Índia. E começar pelos tópicos simples para dar uma ideia da onde essa filosofia está baseada, em quais conceitos, e também para pegar a nomenclatura, ter uma ideia legítima do que significa cada conceito, cada palavra e cada caminho que é propagado no Gita e nos Vedas. Hoje falar sobre karma. A palavra karma pronuncia em sânscrito karma, é bem conhecida aqui. A gente costuma falar quando vem coisa ruim, a gente fala, não, isso é karma meu. Karma, na verdade, em sânscrito significa ação. Então isso é ação. Então tem ligação quando a gente fala, acontece coisa ruim, a gente fala, isso é um karma seu, ou um karma meu. Então não está desconectado com a ação. Por quê? É igual fala na física, toda ação gera uma reação igual ou oposta. Isso também vale para o caminho espiritual ou para a ação que a gente faz nesse mundo material. Karma em sânscrito significa ação, ou seja, atividade. Qualquer atividade ou ação que a gente faz nesse mundo, que seja material, comum, é chamado de karma. Existe karma bom e karma ruim. Aqui no Gita, chamado Bhagavad Gita, é descrito assim sobre os 3 tipos de karma no capítulo 4, no verso 17. Krishna ensina, o próprio Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, Deus em pessoa, ele mesmo fala esse Gita para o discípulo e amigo dele, Arjuna, explicando sobre a ciência do karma. Ele fala: ação, karma, ações proibidas, ou seja, vikarma, e não ação, ou seja, a karma, devem ser distintamente compreendidas, pois a ciência do karma é bastante profunda. O Krishna está falando que a ciência do karma é bastante profunda. Existem 3 tipos de karma. Primeiro que ele falou é a ação comum, karma. Então essa ação é o que? Essa ação descrita aqui é karma, ação que está sancionada ou está de acordo com as escrituras. Ou seja, é uma ação piedosa ou religiosa. Por quê? Está de acordo com as injunções das escrituras de Deus e dos sábios. Então ela não é pecaminosa. Então, a gente não vai entrar em detalhes, é bastante extenso, mas a gente pode ver uma ação, por exemplo, a pessoa acordar cedo, tomar banho, lavar as mãos, preparar para fazer algum trabalho ou para fazer alguma oração, se ela for sacerdote, e ela vai trabalhar para manter a família. O trabalho é digno, é honesto. Então isso ela está fazendo karma de acordo com as injunções das escrituras, de acordo com a posição social dela, está fazendo de forma honesta. Atividades são de acordo com a posição social dela e de forma honesta. Cada um tem uma posição social. O sacerdote estuda os Vedas, adora a deidade, ensina as escrituras para os outros. O governante deve governar de maneira honesta, ajudar a sacrificar pelo povo. Os militares devem proteger o povo. Aí tem os trabalhadores rurais que devem cultivar a terra para alimentar o povo. Tem os artesãos que trabalham em benefício também do povo, para ajudar aquelas coisas mais básicas
Então todo mundo deve trabalhar de acordo com a posição. Se esse trabalho for com aquela atividade que é prescrita para ele de forma honesta, isso se chama karma. Então, qualquer atividade nesse sentido chama karma. Qualquer ação que a gente faz proibida pelas escrituras, aqui a gente fala, né, conceito meio primitivo, matar, roubar, e tem gente que acha que é só isso constitui pecado, mas é muito além disso. Qualquer ação que não é prescrita nas escrituras é chamada de vikarma, ou seja, ação proibida. A ação, aquela ação primeira, karma, de acordo com a escritura, ela vai gerar fruto bom. E aonde que a gente vai pegar esse fruto? Nas próximas vidas. Vai vir coisa boa disso, coisa boa, mas material. Na verdade, vai explicar mais pra frente que o bom e o ruim material é sempre ruim, porque ele prende a gente nesse mundo e tem que nascer de novo para pegar aquele bom e ruim. Então, o real trabalho bom é aquele que tira a gente do bom e ruim e faz com que a gente não tome nascimento, que sempre tem nascimento, doença, velhice, miséria e morte, sempre acaba nisso. Então esse bom é um bom aparente. E esse ruim, ele vai trazer coisas ruins na próxima vida. Além de ter que sofrer antes de vir de novo, em várias regiões do inferno, ou do umbral, bastante sofrimento. Depois nasce e pega também o fruto ruim do que fez. O outro tipo é a não ação, a pessoa não faz nada. De nada de acordo com a posição dela, ela é tipo preguiçosa. Então isso também é ruim, é modo da ignorância. Todo mundo deve agir nesse mundo de acordo com a inclinação dele. Principalmente fazer as coisas que são piedosas e sancionadas pelas escrituras, não as proibidas. Então esse é mais ou menos o conceito de karma. Krishna falou para Arjuna que é bastante profundo, porque a gente vê, ao mesmo tempo a gente é aconselhado para não preocupar muito com as coisas, porque elas vão vir de acordo com o nosso karma prévio, que a gente fez vai dar o fruto agora. Então não precisa preocupar muito se as coisas vão vir sem muita necessidade de fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente está nessa vida agora, então a gente vai ter que agir agora. Por isso que o karma é falado muito profundo. Por exemplo, alguém faz alguma coisa contra a gente, sem a gente ter feito nada. Às vezes até querendo ajudar o outro, e a resposta é alguma coisa contra a gente. Então aí nossos mestres das escrituras falam, tem um verso que fala: Tate no campam, Sushamik chamando, Bhunjana evatma kritam bipakam, Rid Vagvapu bhi vidadham namaste, Divetadjoi mukti pade sadaya bhak. Esse verso fala que só aquele que mantém sóbrio e calmo quando o ambiente oprime ele ou os outros fazem coisas contra ele, e ele mantém a mente e a atitude serena, sabendo que aquilo, os outros não são culpados, mas são só instrumentos, que na verdade ele fez aquela má ação em outras vidas e está pegando fruto agora. Sabendo que o culpado é ele mesmo, e mantendo a mente sóbria, continuando a adorar a Deus, essa pessoa obtém a misericórdia divina e pode alcançar amor puro por Deus e pode sair desse mundo material e encontrar com Ele. Então a gente vê quanto profunda é a ciência do karma. A gente é o culpado de tudo que acontece com a gente, os outros não são culpados, eles são instrumentos. Por quê? Porque nenhuma folha de grama pode mexer sem a sanção de Deus. Isso é falado até na Bíblia. Nenhuma folha de grama mexe se Deus não quiser. Então, se isso acontecer alguma coisa com a gente, seja boa ou ruim, a gente pensa mais quando é ruim, mas boa também. Então, foi ações que a gente fez em outras vidas que está dando fruto agora. A gente chama de prarabdha karma. Aquelas ações que estão dando fruto nessa própria vida. Outras não deram fruto, vão dar em outras vidas. Acho que a gente pega nessa vida, estão pegando agora. Mas isso não significa que aquela pessoa que fez mal contra a gente nessa vida, sem a gente ter feito nada para ela, ou até bem para ela, vai ficar livre do mau karma que ela vai pegar por essa atitude. Então, ao mesmo tempo, quem sofre injustamente é purificado de más ações passadas,
A pessoa que infligiu o sofrimento está pegando más ações e vai ter que pagar na outra vida. Por isso é que a ciência do karma é bem profunda. A gente deve entender que os outros são instrumentos e ao mesmo tempo eles vão ter que pegar o fruto. Por isso, quando acontece alguma coisa ruim com a gente, alguém age de má fé, o melhor é a gente ficar sereno, lembrar disso das escrituras, que tudo que a gente fez a gente está recebendo agora e que ninguém é realmente culpado. E se a gente tiver essa atitude, aquela pessoa que fez mal vai ter que pegar esse karma. Não precisa nada. Deus vai dar o resultado ruim para ela em outras vidas. Então assim a gente pode manter a paz interior, paz mental, emocional, espiritual e continuar a nossa vida fazendo as coisas de acordo com o que é certo, que é o que chama karma. Então basicamente é isso. A palavra karma não significa igual a gente fala aqui, a gente tem uma, muito distante a cultura, então costuma criar uma coisa, um modo popular de falar que karma é quando vem acontece a coisa ruim, a gente chama de karma, mas não. Karma em sânscrito significa ação, atividade. E aí essa atividade gera o fruto que seria karma fala, fruto do karma. Então, quando a gente fala isso é seu karma, na verdade é karma fala, isso é o fruto do seu karma. Mas está bom porque está conectado com o karma. Aí isso é seu karma, significa ações que você fez em vidas passadas, está pegando agora. Então seu karma é esse, mantém tranquilo, saiba que o culpado é a gente mesmo e continua a fazer karma sempre tentando conectar com as coisas boas e piedosas de acordo com as escrituras e principalmente, que é o que fala Niskama Karma Yoga no Gita que aconselha, fazer as ações sem esperar nada em troca, entregar o resultado na mão de Deus. E se a pessoa tiver uma prática de Bhakti, for mais espiritualizada, fazer a ação diretamente só para satisfazer Deus. Eu vou fazer essa ação para quê? Para que Deus fique satisfeito comigo. Isso é o melhor a se fazer, isso é o que a gente chama de Bhakti. Então, mais ou menos, karma é isso. Karma é explicado por Krishna para Arjuna que karma só é benéfico quando a gente faz ou para satisfazer Deus direto ou sem esperar resultado em troca. Só assim a gente pode manter as atividades boas e conectada com alguma coisa espiritual ou com Deus. E manter também a mente fixa e tranquila em todas as situações da vida. Aqui depois Krishna fala, nesse mesmo capítulo 4, verso 19, ele fala: aquele que em toda ação é livre de desejo ou avidez pelo prazer sensorial, tendo queimado todos os desejos fruitivos, ou seja, fazer a ação desejando alguma coisa dela, material, pelo fogo do conhecimento puro é chamado de homem sábio ou pandita. Então isso é o melhor a se fazer. Fazer a ação sem desejar nada em troca, sabendo que o que é nosso vai ser nosso, ninguém tira. Vai vir de acordo com ações passadas. E a ciência do karma foi explicada também por Chico Xavier no Ocidente, embora na Bíblia não foi entendido pelos primeiros teólogos, a não ser por alguns deles, igual a Origem de Alexandria, que entendeu a ciência da reencarnação pelos ensinamentos de Cristo, inclusive citou palavras dos apóstolos que evidenciava isso, mas outros teólogos não puderam compreender essa profunda ciência e tiraram alguns passagens e evangelhos, chama apócrifos, que falava sobre isso, e porque não puderam compreender essa ciência profunda, não tiveram capacidade. Mas a gente sabe que isso é a realidade. Tem vários exemplos disso sobre Chico Xavier, as cartas que ele escrevia, pessoas que iam para o umbral ou que lembravam de vidas passadas. Então isso é uma ciência que pode ser comprovada até no mundo material, até no Brasil tem vários exemplos disso. Então, de acordo com os Vedas, basicamente é isso, é o que significa a palavra karma. Bom dia, Goura Haribol, Goura Haribol, Goura Haribol.